Nosso sonho é o Brasil. Justamente esse aspecto, né? Quer dizer, o que a obra do Gilberto Freire fala sobre o Brasil de hoje? Porque isso é uma pergunta importante, eu acho, porque às vezes me dá uma impressão de que assim, as pessoas têm uma impressão que é errada, do meu ponto de vista, de que o Gilberto Freire é um passadista, que ele é um cara assim, o passado, o romantismo. O Gilberto Freire ele tem livros sobre o futuro, muitos livros sobre o futuro. Ele era um vanguardista e era um futurólogo também. Ele tinha a ideia do tempo tripartido, né, que era uma teoria do futuro. Então, assim, o que o Gilberto Freire, vocês que estudam, né, vocês têm um laboratório de estudos do Brasil, né, profundo, que é o Brasil também, o Brasil profundo é o Brasil de ontem, de hoje e de amanhã, de certa forma. O Brasil profundo não é uma coisa que ficou lá em 1500, não é uma coisa que está também só no agora, mas é uma coisa que vai continuar reverberando. Então, Simval, te pergunto, o que você vê que o Gilberto Freire tem para dizer para o brasileiro hoje, né, no atual cenário político-cultural assim, nosso? Beleza, essa pergunta é bem interessante, Alex, porque, inclusive, uma das questões, a gente até começou a discutir aqui, né, que é o debate sobre sadismo, e a gente fez algumas tipologias para pensar o bolsonarismo, né? E pensando também o bolsonarismo dentro de uma perspectiva de um movimento também cultural, né, de uma disputa cultural. E nesse sentido, eu tenho muito me interessado nesse debate sobre sadismo e masoquismo, né? Acabei de ler um livro, né, que infelizmente só tem em formato online, né? E me passou aqui o nome, mas retorno com esse livro, né? Onde o autor discute o sadismo na obra de Gilberto Freire, mas também me faz muita associação com José de Souza Martins, né? Que tem um bom livro, né? Sobre a violência urbana no Brasil e de como ela se configura em uma espécie de sadismo também das práticas de matar, né, das práticas de violência, que dentro do bolsonarismo se configura na ideia de bandido bom e de bandido bom é bandido morto, né? Eu falo isso porque, a despeito de se pensar e de alguma forma ter um movimento de ataque à obra de Gilberto Freire, porque ela seria uma obra que falaria apenas da pacificação do Brasil, né? Se a gente for olhar com muita firmeza e com mais detalhe a obra, a gente vai ver, por exemplo, elementos fortes do sadismo, que obviamente se configura também não em uma leitura apenas maniqueísta de que o Brasil, que o mundo é sádico ou é afeto, né? Gilberto Freire consegue fazer articulações disso que o Benzaquem chama de equilíbrios antagônicos, que eu acho uma categoria extremamente interessante, né? E, ao meu ver, muitas vezes, tanto a esquerda como a direita não consegue operar com essa categoria porque tem uma tendência sempre a pensar por dualidade, né? E não pensar por movimento. E me parece que esse conceito de sadismo, ele me traz muitíssima curiosidade. Acho ele extremamente atual, muito forte para pensar a formação social brasileira, não de agora, né? Porque o sadismo, inclusive, ele fala muito da transmissão de doenças, né, nas relações sexuais no Brasil colônia, como havia por parte dos senhores escravos, da elite escravocrata, esse certo prazer de transmitir doenças para as mulheres negras, né? E contemporaneamente, né, e já também naquela época, a utilização da violência como forma de se manifestar a relação de poder, né? Eu acho que esse é um conceito muitíssimo atual, ele tem cada vez mais base social no Brasil, sobretudo num momento de que a violência urbana explode, né? E que o Estado tem se tornado muito incapaz de resolver essas questões, né? Obviamente que em um país de cultura da informalidade, né, e crescimento gigante da violência urbana, o sadismo ele ganha muita força, e não acho que é por menos a força política que Bolsonaro tem nos setores militares, né, na polícia militar, na polícia estadual e, por incrível que pareça, também fortemente na polícia federal, né, porque a gente poderia dizer assim, uma polícia mais qualificada, com maior nível salarial, poderia ter uma rejeição, né? Essa ideia de ação por fora da margem do contrato social. Mas não, o bolsonarismo tinha grande aceitação dentro da própria Polícia Federal. Acho que esse conceito é muito, Alex, muito vivo.
Eu diria que tem outros aspectos, esse é muito importante, que o Simval sinaliza, né? A emergência dessa dimensão sádica a partir do processo de colonização, que permanece e se expressa na violência. Tem alguns aspectos que a gente tem trabalhado, inclusive, na pesquisa, e que vai aparecer no texto, fazendo nossa propaganda aí do livro que vai ser publicado e organizado pela Sol da Pátria. Nós pensamos a dimensão da miscibilidade, né? Tem 6 aspectos que a gente tem destacado como elementos que aparecem na obra de Freire e que articulam passado, presente e futuro na nossa avaliação, né? Um primeiro elemento que para a gente parece com muita força da miscibilidade, né? Freire aponta lá na obra uma característica que vem desde o português de se misturar, né? O português já não é tão europeu para Freire, já aquele europeu quase saindo da Europa, né? Na pontinha lá da Península Ibérica, e já é meio África, teve ocupação árabe durante muito tempo, presença judaica importante, então influência semita. Então ele vai dizer, olha, esse povo tem uma miscibilidade. Quando chega no Brasil, naquele processo todo de formação, essa característica da disponibilidade de se misturar. Na nossa avaliação isso permanece, né? Uma certa flexibilidade, né? De você se juntar, se aproximar, de se adaptar. A gente está trazendo isso como um elemento que a gente está pensando também em Brasil Profundo, né? A categoria Brasil Profundo com uma tendência de longa duração, a autopoiesis do povo, né? Incontornável, incontrolável, né? O Estado tenta até folclorizar, domar, mas é incontrolável, emerge. Falei um pouco disso na live sobre as festas populares, né? Apesar de toda a tentativa de controlar a festa popular, o Brasil escapa do Estado, escapa de tudo, às vezes escapa criativamente, às vezes escapa na violência, né? Mas escapa e a gente precisa compreender. Então, a miscibilidade é um fio, né? A dimensão da miscigenação, por mais que os novos movimentos sociais no Brasil, que por uma causa justíssima têm lutado e têm conseguido vitórias, mas trazer essa dualidade racial para o Brasil talvez negue uma dimensão muito importante da história brasileira, que é da miscigenação. Nós somos mestiços e vamos continuar sendo. E Gilberto Freire foi um dos primeiros a dizer, olha, esse país aqui é uma junção, independente de como foi esse processo de junção, de colonização, é assim e vai continuar sendo assim. Porque depois que junta, não separa mais. Então somos um país mestiço, não tem jeito. Claro que essa miscigenação não tem equidade, não tem equilíbrio, tem desigualdade, tem diferença, mas é um fato. Então a gente tem a miscibilidade, tem a miscigenação, tem uma dimensão de flexibilidade e plasticidade que vai gerar criatividade no ser brasileiro, que é apontado em várias dimensões. Só vai aparecer no futebol, vai aparecer no modo como a gente gerencia os processos, na institucionalidade brasileira. Tem uma outra dimensão que é do sincretismo, né? A maneira como a religiosidade e mais até do que a religiosidade, de viver a relação entre o profano e o sagrado, desde os jesuítas lá atrás, no catolicismo popular, mas eu li um texto recentemente no site do Sol da Pátria, é muito bom, falando sobre como a religião evangélica no Brasil, ela assimila elementos próprios de uma religiosidade popular, ou seja, isso já estava presente desde lá de trás, com os jesuítas, com o catolicismo, opa, quase eu derrubo tudo aqui, e permanece... O texto é do professor André Luiz, que está aqui no chat também, que muito bom, isso, professor André, muito bom texto, muito bom texto. Justamente você tem uma linha de continuidade da religiosidade popular que vai aparecer na Umbanda, no espiritismo brasileiro, tá lá em Chico Xavier, sabe? Tá em Divaldo Franco, tá na Umbanda, tá nas religiões de matriz africana, mas tá no catolicismo popular e tá na Igreja Universal também, tá na Assembleia de Deus. Então é o elemento do sincretismo, da mistura cultural. Você fundir. Eu sou um pesquisador das festas cívicas. Agora é 2 de julho, né? Domingo é 2 de julho, que é a Independência da Bahia. Na festa de Independência da Bahia tem uma figura de um caboclo, que é a figura máxima, assim, que é da mistura sincrética. As pessoas fazem oferendas no dia da festa cívica, sabe? Então, tudo isso, na avaliação da gente, ela é um fio, assim, do presente, do passado, que Freire aponta, e outros também apontaram, elementos importantes, mas Freire, especialmente, é um desses autores que ajudam muito a gente pensar essa dimensão do Brasil profundo. O que foi esse passado? O que é esse presente? A gente aponta para onde? E aí Simval foi muito, muito feliz assim, em precisar. A dimensão do sadismo é uma dimensão que vem lá de trás, mas permanece, e que vai se desdobrar também no autoritarismo, né?
isso que os autores discutiram também em historiografia, na ciência política, o mandonismo, o coronelismo, as práticas de poder local extremamente autoritárias, né, sem conseguir fazer funcionar as mediações institucionais. Então, assim, nos parece que na obra de Gilberto Freire ele aponta alguns elementos que são fio-condutores. Ele escreveu em 33, algo que publicou em 33, mas escreveu no início dos anos 30, e que hoje aparece para a gente como uma matriz de reflexão importante. Freire é um sujeito que foi um analista muito arguto e um visionário em pensar características que constituíam e iam continuar gerando o Brasil.